Hoje terminaremos os nossos estudos de Romanos capítulo 3, versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo fala neste versículo sobre o autor da justificação, a fonte da justificação. E ele nos adverte a chegarmos a 3 conclusões. Já falamos sobre 2. A primeira, Deus é a fonte da nossa justificação. A segunda, a graça que nos justifica não é barata. E a terceira, iremos falar hoje, que a graça que nos justifica não pode ser merecida, muito menos conquistada. Este é um ponto fundamental para um entendimento saudável deste versículo, pois a justificação é um pilar fundamental da fé cristã. Vamos ler novamente o versículo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo ele usa até que uma espécie de redundância nesse versículo. Ele afirma que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, não obtemos essa graça por méritos. Não compramos essa graça por dinheiro. Nós a recebemos pela fé. E é interessante que ele diz aqui, ó. Vou ler novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio, qual que é o meio? A redenção que há em Cristo Jesus. A graça não é meramente um favor imerecido, mas um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. Ela destina-se sempre àqueles que estão legalmente, pela lei, condenados e culpados. A justificação, segundo este versículo, ocorre por meio, então, da graça de Deus. Ela é concedida aos pecadores, sem que eles mereçam ou conquistem por seus próprios méritos. Ou seja, este versículo aponta que o ser humano é incapaz de alcançar a salvação por conta própria, devido à sua natureza pecaminosa. A graça divina, portanto, é um presente não merecido, é uma intervenção amorosa e misericordiosa de Deus na vida das pessoas. Essa afirmação de que a graça não pode ser merecida ou conquistada, ela está enraizada em várias passagens bíblicas. Por exemplo, outra passagem, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, que diz assim, ó, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a graça e a fé, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo enfatiza a dependência do ser humano em relação a Deus para a salvação, uma dependência total do ser humano. E esse versículo, ele enfraquece qualquer ideia de que boas obras ou méritos pessoais possam desempenhar um papel fundamental na salvação. O apóstolo Paulo, neste versículo, afirma que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus, disponível para todos, independente da sua capacidade de conquistá-la.